Assim, vou ser bem sincero, né? Até aquela tua informação, eu via muito disso, muito mesmo, de você ver, parece que o VAR tá indo com o relator, sabe? Tipo, agora, mas depois daquilo, notei que mudou. Hoje vejo vários, por exemplo, comentaristas discordando frontalmente do que o VAR tá decidindo e os caras falando, que eu acho bom. Né? Hoje. Por quê? Hoje. Eu acho que sentiram, né? Porque principalmente mudou o comando da arbitragem, porque o CNM não é o Gaciba. Então tem a ver com... O CNM não é da central do apito. Os caras não gostam do CNM. Os árbitros da central do apito. O CNM é diferente. Em compensação, por outro lado, com o CNM, me parece que a gente vive hoje a maior crise da história da arbitragem no Brasil. Você não acha? Não acho. A gente vai ter que sangrar pra melhorar. E como que melhora, meu? Sangrar pra melhorar. O CNM é muito melhor que todos esses caras e foi melhor na Conmebol. Ele é mais transparente e ele vai lutar pela menor interferência do VAR no jogo. E é assim que tem que ser. Não, eu concordo. Com relação a isso, eu concordo. O VAR brasileiro é uma merda. Uma merda. O VAR brasileiro não é confiável nem na linha de impedimento. Quem tem que apitar o jogo é o árbitro, não é o Bassol. Lógico. E não é a central do apito. Aqui quem apita é o VAR. O que aconteceu no jogo ontem do Palmeiras com a entrada do Danilo? Sabe quanto tempo o lixo do árbitro, que é o Roldan, Mar Roldan, é um lixo, mas que ele acertou no lance. Sabe quanto tempo ele ficou no VAR? Uma tomada. 10 segundos. Você só vê uma imagem e fala, o cara quase quebrou a perna do cara. Ele tava na frente da jogada e ele deu amarelo no campo. É que ele não viu. Ele não viu. Ou não viu como pegou. E ele não queria... O árbitro num jogo de Libertadores, sul-americano, ele não quer expulsar ninguém. Ele não quer dar pênalti. Aliás, fiquei decepcionado com a arbitragem desse cara, velho. A condução dele do jogo é horrível, cara. Depois ele começou a empurrar o jogo pro pênalti. Pra quem tá no estádio, assim... Eu achava ele bom, mas ele teve uma jornada... Quem? Ele tá numa jornada de alguns 2 anos pra cá, o Roldan, cara. Mas ele já foi bom, cara. Ele foi bom dia, cara, eu acho. Ele já foi bom dia. E o árbitro, você repara, quando o jogo começa a escapar das mãos dele, ele tenta levar pros pênaltis pros caras... Agora vocês se viram. Ele apitou o Palmeiras pra bater uma falta, pô. Foi, não deu a última bola, né? Não deu a última bola, exato. É assim, mas só voltando, então assim, eu acho que o Brasil vai sangrar, mas vai melhorar com o comando do CNM. Vai sangrar, mas vai melhorar. Vai profissionalizar, será ou não? Já é profissional, isso não entra nessa... Pra mim é cascata essa história. Os caras ganham mais do que eu, mas não são profissional. Em nível de Série A, os caras vivem disso. É. Não tem essa questão, cara. Isso pra mim é cascata. Isso é cascata. Os caras se preparam como deveriam? Não, acho que não. Então. E qual que é a formação também, né? Aqui tá. Qual que é o mantra para um árbitro de futebol? Ele tem que mediar o jogo. Ele não tem que ser protagonista do jogo. O protagonista tem que ser o Palmeiras, o Atlético, o Flamengo, o Grêmio, o Gabigol, o Rony e tal. No Brasil, muito por conta da imprensa, por conta da Globo, por conta do Tirateima, por conta da central da apito. Se dá muito... Exato, se dá muito culpa nossa e eles viram protagonistas, eles querem ser protagonistas. E acho que o CNM tem uma coisa da arbitragem dele, da época. Ele nunca foi protagonista. O Paulo César era protagonista, o Sandro Meirahit era, o Gaciba era, o Bassol era. Você achava que o Gaciba era protagonista, cara? Porra, puta que pariu. Cara, eu gostava do Gaciba. Ele definia jogos. Cara, árbitro que dá pênalti, empurrão, agarrão, é árbitro inventor. É Paulo César, Sandro, Gaciba, esse tipo de coisa. Quem não gosta de futebol, né, cara? Quer intervir no jogo. Quer botar a digital dele no jogo. Eu não gosto de árbitro que o Gaciba acho que deixou de ir pra 2 Copas por causa de questões físicas. Porque é uma merda como árbitro. Né? Agora tá comentando na ESPN. Então, você vê como é que é o negócio? Eles continuam com o mercado. Repara o que existe hoje em termos de arbitragem no Brasil. É uma indústria milionária. Então, como eu falo, é uma indústria milionária no campo e na mídia. Perceba o que tem em volta disso. Arnaldo, por que você acha, eu não consigo ter uma resposta para isso, que onde que se definiu que o futebol brasileiro seria o esporte que tudo é falta e qualquer faltinha é jogo picado?
você assiste um jogo, querendo ou não, de Libertadores e um jogo de Campeonato Brasileiro, são, parece, dois esportes completamente diferentes. Por mais que você não goste do Roldan, e eu também acho que ele caiu demais, ontem teve vários choquezinhos que fatalmente num Campeonato Brasileiro seria marcação de falta para um lado ou para o outro. E não há essa... Você pega a arbitragem do Lustô, Patrício Lustô, Corinthians e Flamengo na arena do Corinthians, foi uma arbitragem... Parecia um jogo de Premier League, cara. Então... Inclusive no momento do gol. Sim. Né? Em que... Isso é sintomático, acho que ele pegou um bom exemplo. Nestor Pitano, eu acho que eu gosto também. Ele pegou um bom exemplo, né? Então, a reação dos jogadores do Corinthians quando a bola bate na mão do João Gomes é uma reação de pessoas viciadas na arbitragem brasileira. Opa, para. Não para. Depende. E acho assim, a arbitragem do Brasil é a pior. Os técnicos que trabalham no Brasil são os piores, incluindo o Abel. Em termos na situação de arbitragem, os jogadores não contribuem. Os jogadores que trabalham no Brasil são os piores, os jornalistas que trabalham no Brasil são os piores. E isso roda tudo e a gente tem esse jogo. Mas aí você acha que isso influencia nessa ideologia de parar toda hora? Claro, tudo. De parar e tudo mais. E acho assim que, de fato, Libertadores é um pouco melhor. São critérios. É menos interferência e mais deixar correr. Sim. Agora, o mundo ideal que nós estamos falando da Premier League, que é uma questão que o respeito ao jogo por parte dos jogadores, dos treinadores, da imprensa em relação ao senhor da arbitragem é outro. Então lá pode um cara de 60 anos apitar. Já percebeu? Tem uns caras, velhinho, vai até lá, corre lá. Aposentaram 3 nessa temporada. Porque o respeito ao jogo, nós não temos respeito ao jogo. Isso nem nós, jornalistas. Em contrapartida, vou te dar um outro argumento. Em contrapartida, por exemplo, eu vejo os árbitros aqui no Brasil muito no me toque. Por exemplo, eu gosto de acompanhar outros esportes. Você vê um técnico ali da NBA, o cara batendo boca pra cacete com o árbitro e não sei o que e tal. Se o cara passa muito do limite, falta técnica. Mas existe essa troca. E existe o árbitro explicar, muitas vezes, pro cara o que ele fez. O que ele tá fazendo. Aqui no Brasil, você... não sei o que... Pá, cartão. Os caras se sentem os deuses do negócio, completamente intocáveis. Parece um pouco. Então, parece essa onda meio, sabe, ditatorial, assim. Um negócio de hierarquia. Eu mando aqui. Você não tem o direito de falar comigo. Não tem que mudar um pouco disso também? Quantos anos você tem? 33. Então, eu sou bem mais, quase 20 anos. Não, quase 15 anos, vai. Na minha geração, adolescente e depois começando na profissão, os árbitros brasileiros tinham mais essa característica da conversa, da mediação, de topar o... hoje, os que... acho que é uma relação difícil, eu não me toque, mas ao mesmo tempo o jogador abusa, né? Sim. O jogador tá sempre querendo enganar o árbitro. E acho isso... Tirar vantagem. O respeito ao jogo... Não tem. Na minha época de adolescente era muito maior. O jogador para árbitro, árbitro para jogador. O que o Vargas fez ontem, por exemplo. Chegar peitando o cara. Aquilo lá precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Muito esquisito, cara. Um papo aí de... Aquilo precisa ser investigado. Assim como aconteceu na Premier League aí com o Chaka, tá sendo investigado um caso aí também. Do Vargas é a mesma coisa. Ele vindo pra cá, inclusive. Assim, se eu sou dirigente do Atlético, esse cara nunca mais joga no meu time. O Cuca tava bem bravo na coletiva. Ele buscou a expulsão. Ele buscou não bater pênalti. Então é um negócio que... Isso vai um pouco além do comportamento. É um comportamento completamente desproporcional de um atleta experiente. Desconfio. Eu não tô dizendo que é a situação do Chaka, que ele buscou o cartão por aposta. Pode até ser, eu não sei, não tenho a menor ideia disso. Se for isso, nós estamos mortos, cara. Se chegar a gente desiste do jogo, a gente tá ferrado. Se chegar nesse ponto, a gente tá ferrado. Se chegar nesse ponto de aposta pro cartão, por não sei o próprio caso do Chaka tá sendo investigado, não existe o que eu acho que possivelmente tenha acontecido, e já aconteceu outras vezes, é o cara, eu não quero participar desse negócio, eu não quero bater, porque ele seria um batedor. E ele caiu fora. Agora, se eu sou técnico dele, você não joga mais comigo. O Cuca conhece ele, escalava ele ano passado. E outra, chega ali, se é isso, professor, eu não tô bem pra bater.
Isso. Não tô bem pra E bater. aí, o futebol é cheio de detalhes. Quem vai perder o pênalti? O mais inexperiente. Claro, claro. Então, tal. Enfim, eu acho que a condução, na minha época, que eu comecei a ver futebol, era muito mais respeitosa de árbitro para jogador. E existia essa relação entre eles de um maior respeito, de poder falar, de poder ter o limite do palavrão, porque vai tomar tal. Porra, não sei o que lá. De lá pra cá, alguns perdiam a mão. O Wright perdia a mão várias vezes. O Dulcídio perdia a mão várias vezes. Mas O que o Wright fez, Atlético Mineiro e Flamengo, aquilo ali pra mim é o nem perder maior. a mão, né? Aquilo ali eu não pra sei mim é se a teve uma maior entrevista- loucura da história do futebol mundial. Tem uma entrevista recente do Zico que ele fala sobre isso, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ele fala que já havia uma rivalidade muito grande, os ânimos acirrados, que ele chama os dois capitães. O Zico era o capitão do Flamengo. Eu não sei quem era o capitão do Atlético. Não era o Reinaldo, não? Não. Porque ele não era capitão, cara. Eu não sei se o Chicão tava jogando. Éder, Enfim, talvez. Pode sei. E aí ele fala, hoje não... Isso o Zico que falou recentemente. Agora, acho que na última entrevista que ele deu. Hoje não tem cartão amarelo. Qualquer entrada é vermelho. Qualquer entrada forte é vermelho direto. Ele falou, eu quero que vocês passem por seus jogadores, capitães. Começa o jogo, o Reinaldo dá uma tesoura por trás, ele dá o vermelho direto. Não, mas aquele, E aí os caras vão à loucura. mas aquele vermelho do Éder, cara, O que ele Éder tromba é sem bizarro, querer, porque cara, no ar. Aquilo ali, cara, ele- O desculpa. cara vai levantar. Se você desconfia do Vargas, eu tenho aquilo ali, eu desconfio, mas muito, cara. Como é que o Wright passa o pé no Éder ou ao contrário? Não, Como é ele, que é? o Éder tropeça e No meio Wright? que cai sobre o Wright, assim, ele se acha agredido e expulso, cara. Não, aí ele se perdeu depois da primeira expulsão, ficou Completamente, maluco. cara. Não, E outra, depois quem é mais- o árbitro que chega assim, qualquer falta hoje é cartão vermelho? Quem é ele pra definir isso? Ele mudou a regra do futebol, hoje eu vou apitar do meu jeito e vocês... quem que é mais ditatorial do mas que era isso? um pouco, então, mas era um pouco assim. Era um código que se estabeleciam de árbitro para jogador. O Dulcídio era de um jeito, o Romualdo era de outro jeito. O Rivelino até fala, o Romualdo era assim, gente, se não tiver nenhum lance excepcional, um golaço, o jogo aqui vai terminar empatado. Ele apitava pro empate e para os jogadores decidirem. Tipo, eu não vou interferir, eu não vou dar pênalti, eu não vou dar vermelho. E assim tem que ser a arbitragem. Pênalti e expulsão é só uma coisa, uma aberração. Porque é penalidade máxima e virou Claro. penalidade mínima, né, nessa época. Então, nego dá pênalti pra qualquer jeito e tal, não sei o que lá. Eu A acho penalidade mínima é toda hora, cara. e acho que isso se perdeu. A arbitragem brasileira tá no pior momento, mas não é pelo comando, na minha opinião. Acho que o comando ele pode melhorar um pouquinho. Mas é difícil, vai precisar da colaboração de todo mundo. Será que não há os caras não estão putos com o CNM por conta dessa mudança de comando? Quais? Não, os árbitros atuais. Que estão apitando? E será acho que essa crise não é por conta Eu disso, acho que de uma mais- retaliação ao CNM? Eu acho que mais incomodados estão os caras que comentam a arbitragem. Eles estão incomodados. Com o CNM. Sim. E estão criando uma ondinha que nunca foram com a cara dele. Ele nunca foi, nunca foi midiático, nunca foi não sei o que lá. Ele não é comentarista de arbitragem. Ele foi árbitro e comandante de arbitragem.